finalizamos ontem, nós finalizamos nessa semana a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, mas nós havíamos estudado as duas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, onde a primeira carta de Paulo vai orientar os irmãos ali quanto à vinda do Senhor Jesus. E tenho percebido, no nosso meio cristão evangélico, a necessidade de falarmos mais, cada dia mais, sobre a volta do Senhor Jesus. Eu acho que a gente tem visto poucas pregações, poucos sermões sobre a volta do Senhor Jesus. E a grande verdade é, irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso. E nós devemos estar preparados para essa volta. Nós devemos estar preparados para esse grande encontro. O encontro do noivo. O noivo vem buscar a sua noiva. E a pergunta, quero deixar uma pergunta retórica aqui. Você está preparado? Você sabe o necessário, pelo menos o básico, sobre a volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, se ao instalar de Deus, Jesus voltasse, não precisa me responder, é entre você e Deus, você iria por ele? Pense nisso. E nós vamos meditar um pouco hoje na palavra do Senhor, baseada na primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, onde Paulo vem trazer alguns esclarecimentos àqueles irmãos. Eu quero te convidar a abrir comigo aí nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Enquanto os irmãos abrem, aproveitar, eu vejo que chegou mais um visitante aqui. Seu nome? Lucas. Deus te abençoe, nosso meio Lucas, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, tá? Aqui Paulo vai falar com a igreja sobre a situação das pessoas que já tinham morrido, a situação dos mortos em Cristo, e sobre a vida do Senhor. Mas eu vou pegar apenas um versículo como base aqui, porque nós vamos usar outros versículos no decorrer da mensagem aí, ok? Capítulo número 4, versículos número 13, tá bom? Diz assim, vamos ler em uníssono, vamos ler todos juntos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, ainda essa semana nós estivemos em um velório, e a Bíblia nos ensina que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa, porque nessa casa, no culto, é onde nós vamos refletir sobre o fim de cada um de nós. E, aproveitando aqui, pedindo também que os irmãos continuem orando pelo nosso irmão Sérgio, que está ali atrás, esposa do Luciano, que foi batizado no domingo passado, e na segunda-feira ele perdeu a sua mamãe. O Senhor recolheu. Irmãos, e a grande verdade é essa: todos nós, um dia passaremos por esse portal. Todos nós um dia vamos ao encontro do Senhor. Quando o Senhor Jesus volta para nós? Falamos quanto à volta de Jesus, mas depois voltar mais cedo. Só tem duas maneiras de encontrarmos com o Senhor Jesus: ou Ele vem, ou nós vamos. E a forma de nós irmos é através da morte. É doloroso, é um momento difícil na vida de cada um. Eu creio que nós não vamos encontrar ninguém que nunca passou pela experiência de perder um ente querido, perder alguém que ama, que não é bom. Não é bom. É um momento muito difícil. Mas, como cristãos, uma coisa que nós temos, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus quem nos traz o consolo necessário. É Ele que consola a sua igreja. É Ele quem nos conforta. Mas que é dolorido, que é difícil. Há pouco tempo atrás, Alexandre já perdido também, familiar, foi a mãe dele, a mãe do Alexandre, e por aí vai. Vamos falar que cada um perdeu alguém, esses últimos tempos vai ficar difícil. Vai ser muito duro. Mas por que nós precisamos fazer esse tipo de introdução? Porque os irmãos de Tessalônica, eles estavam também com essa dúvida. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta a esses queridos irmãos para nos tirar essa dúvida. Eles estavam preocupados
Paulo diz que, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não ignorantes no sentido de rude, mas ignorantes no sentido de conhecimento. Paulo vem falar para eles sobre a vida de Jesus. Paulo vem explicar para eles, olha, não ficam não se assustem, não sejam ignorantes, não sejam desconhecedores da verdade, com respeito aos queridos que já morreram. Não fiquem tristes como as pessoas lá fora ficam. Paulo está falando, não vai ficar triste não. Vocês não têm por que ficar tristes não. E ele vai continuar dizendo, porque essas pessoas que ficam tristes, é porque elas não têm esperança. Essas pessoas não conseguem lidar com a situação porque elas não têm um mínimo de esperança. Paulo estava falando para eles, o que Paulo estava dizendo? Olha, a vida do Senhor é certa. E nós precisamos viver esperançosos. Tenham esperança. E depois ele vai continuar, irmão. Se depois chegar em casa, né, você pega, continue lendo o texto que eu comecei aqui, tá? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, essas pessoas vão ressuscitar. Não precisa se preocupar, não. Eles vão ressuscitar, eles vão estar vivos. Vocês vão ver novamente. Na companhia, assim como Deus tirou Jesus dos mortos, Ele vai ressuscitar os seus parentes. Mas tem algumas informações que Paulo passa para eles e traz para nós, que é muito importante sabermos acerca disso. Como esperar a vinda do Senhor Jesus? Falando em vinda, os irmãos que estão estudando aí, né? Qual a palavra-chave da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Palavra-chave, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Vinda. Qual o propósito? Falar com os irmãos sobre a vinda de Cristo, trazer informações, porque alguns irmãos estavam preocupados sobre a vinda de Cristo. Alguns irmãos estavam, né? E vocês vão ver, essa preocupação em Tessalônica era tanta que tinha oportunistas no meio da igreja, tinham pessoas tirando proveito disso. Por isso que Paulo escreve a segunda carta, porque Paulo fala com eles da vinda. Mas como seria? Quais os sinais que nós teríamos? Aí Paulo vai e escreve a segunda carta. A palavra-chave é sinais da vinda. Paulo vem mostrar para esses irmãos agora, olha, eu falei que você está vindo, agora eu vou mostrar para vocês quais são os sinais dela. E aqui, irmãos, nessa primeira carta nós já vamos trazer algumas informações riquíssimas para as nossas vidas sobre esse seguinte tema aí. O que precisamos saber sobre a volta de Jesus? Porque se eu falar tanta coisa, né? É o Chico da besta, é o Chico da Ana, é o Chico não sei do quê, irmãos, antes de dar o primeiro ponto aqui, de falar do primeiro ponto, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Independente de sinal da besta, independente de qualquer outra coisa, se você não estiver com Jesus, você tem rascado. Essa informação eu já vou deixar bem clara para você. A pessoa que não estiver com Jesus, não precisa nem se preocupar se vai ter sinal da besta, se vai ter chip, se vai ter isso. Eu vejo muita preocupação em torno disso, mas muitas vezes a gente não vê uma preocupação das pessoas em conhecerem Jesus. Porque com ou sem chip, se não tiver Jesus, você vai perecer. Então Jesus é mais importante do que as especulações comunitárias. Então eu quero falar para você rapidamente, nós não vamos nos alongar muito sobre dentro da nossa argumentação, porque hoje nós temos 3 pontos, são 5. Então, é apenas para te exortar, é para te levar a pensar um pouco mais. E mais informações, você pode estar nos procurando e a gente conversa sobre o assunto depois, e você pode buscar também dentro da própria carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos lá, irmãos. Primeiro ponto. Primeira coisa que eu preciso saber sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus deve ser aguardada com ansiedade por todos. O versículo número 10 do capítulo 1, Paulo diz: e para aguardar os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira de Deus. Irmãos, conforme eu acabei de dizer, nós temos visto as pessoas preocupadas com tanta coisa. Nós temos visto as pessoas até agora, na atualidade, preocupadas com quem será o presidente do Brasil,
Será que nós aguardamos com a mesma ansiedade, ou com a mesma vontade que nós estamos, a mesma especulação que nós fazemos para o candidato A e o candidato B? Será que nós temos preocupado com o nosso Senhor Jesus a esse ponto? A grande verdade é essa, irmãos. Nós temos visto, eu vivo também na rede social, eu tenho rede social, até porque eu tenho esse direito. Nós temos visto pessoas brigando com a gente, pessoas desrespeitando a gente, por causa das nossas opiniões. E eu falei com alguém esses dias: olha, minha irmã, na rede social, quem dera, olha como seria bom se eu visse as pessoas defendendo o nome de Jesus da forma que eu vejo vocês brigando por políticos. Como seria bom se as pessoas aguardassem com toda a ansiedade a volta de Jesus, enquanto estão esperando pelo novo presidente da República. A pergunta é: você tem aguardado com ansiedade? Por que nós podemos aguardar, ou devemos aguardar essa volta, irmãos? Primeira coisa, porque Jesus é o único que ressuscitou e permanece vivo. Por que eu coloquei ressuscitou e permanece vivo? Porque houve outras ressurreições na Bíblia. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. Dorcas foi ressuscitado por Pedro, mas também morreu. Nós vamos encontrar outras pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia, mas morreram. O filho da sua Bíblia foi ressuscitado, mas depois morreu. Mas o nosso Senhor Jesus, então o texto nos diz para aguardarmos nos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou. Devemos aguardar ansiosos a volta do Senhor Jesus. Por que nós podemos aguardar? Nós somos a religião cristã, nós somos a única religião do mundo que podemos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Mestre ressuscitou, porque o nosso Mestre está vivo. Buda morreu e continua morto, Maomé morreu e continua morto, e grandes outros nomes por aí. Madre Teresa de Calcutá morreu e continua morta. Mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então nós podemos esperar ansiosos pelo Senhor, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Nós podemos esperar também, porque Jesus, depois de ser ressurreto, Paulo continua dizendo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, mas Deus ressuscitou Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós devemos esperar ansiosos pela volta do Senhor, porque Ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Não adianta o seu pai, a sua mãe, ninguém vai poder te livrar da ira vindoura. Somente o Senhor Jesus. E as pessoas não têm levado Jesus a sério. As pessoas não têm levado o Evangelho de Jesus a sério, porque não estão preocupados com a vinda de Jesus. Mas a vinda de Jesus, ela não é uma simples vinda. E ignorar com Jesus, ela vai muito mais além. Porque além de nós ganharmos os céus e vivermos felizes eternamente, automaticamente Ele está nos livrando da ira de Deus. Ele está nos livrando das mãos de Satanás. Só Ele pode fazer isso. Então eu preciso saber em primeiro lugar, eu preciso aguardar com ansiedade a volta de Jesus. Eu preciso ter o prazer de esperar a volta de Jesus. Irmãos, é tão gostoso falarmos da volta de Jesus. É tão gostoso falarmos desse amor de Jesus, desse cuidado de Jesus. Esse nome é doce, esse nome é maravilhoso, esse nome não tem palavras. Jesus. Você parou para pensar nisso? Jesus. Você já falou o nome dele hoje? Jesus. Ele vai voltar. Nós devemos estar aguardando ansiosos. Mas nós precisamos saber da segunda coisa sobre a volta de Jesus. Devemos aguardar a sua volta com a sensação de dever cumprir. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a
Irmãos, aqui Paulo declara que a sua maior esperança e alegria ou recompensa diante de Jesus na sua vida é a conversão dos crentes. Paulo está dizendo: a minha maior alegria na volta de Jesus é a vida de vocês, é saber que você, nós, não só você, mas nós vamos morar com Ele. Aguardar a volta de Jesus com a sensação de dever cumprido. Nós temos uma responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Essa responsabilidade não é somente do pastor, não é somente do missionário, do evangelista. Essa responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. E eu achei muito lindo, hoje a gente conversando um pouquinho, quando eu estava conversando com ele, nesse momento que a gente estava lembrando e falando aqui, né, dos nossos familiares, ele falando da alegria dele, do quanto ele vai se esforçar, lógico, quem faz a obra é Deus, mas quanto ele vai se esforçar com os demais familiares dele, e ele com a presença do Senhor. Irmãos, quando Jesus voltar, eu também quero ter essa sensação de dever cumprido, de que eu cumpri com a minha responsabilidade com aquilo que me foi passado pelo Senhor. Eu preciso entender isso, que há uma responsabilidade. Tem 2.2 aí? Não, pode voltar, só isso mesmo. Eu preciso entender, irmãos, essa responsabilidade. Você tem consciência dessa responsabilidade? Se Jesus voltar agora, você vai ter a alegria, como Paulo diz, se vós sois realmente a nossa alegria, ou melhor, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Você tem alguém para dizer: Senhor, aqui ó, essa alma, eu preguei para ela, eu falei do Senhor para ela, dever cumprido. Por que dever cumprido? Porque quando o Senhor dá aquela ordem de evangelização mundial, Ele não está falando somente como pastor, somente como presbítero, Ele está falando com a sua igreja. Portanto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar as coisas dela. Sim. Essa ordem é para mim, sim, mas essa ordem também é para você. E para quem eu devo pregar, irmão? Para quem eu devo falar ao nome de Jesus? Será que, mas eu não sou missionário? Eu quero te informar aqui nessa noite. Todos nós somos missionários. Se o seu coração tem Cristo, um coração com Cristo, é um coração missionário. E qual o campo de missões que eu vou? Aonde que eu vou pregar o Evangelho, já que eu sou missionário? Então aí nós completamos a frase, vamos voltar para você entender. Um coração com Cristo é um coração missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. É onde você tem que pregar. Você conhece alguém sem Cristo? Alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você conhece alguém que precisa de ouvir falar do amor de Deus? Então esse coração, essa pessoa é o seu campo missionário. E fazendo isso, você estará cumprindo fielmente a sua obrigação de obedecer o vídeo do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho, ter a sensação de dever cumprido. E Paulo tinha essa sensação. Paulo se alegrava por ter cumprido o seu dever. Terceiro ponto. Em terceiro lugar, devemos aguardar a volta de Jesus Cristo com a nossa vida em santidade. Isso é muito sério. Infelizmente, o Evangelho para muitos está banalizado. As pessoas querem viver um Evangelho barato, um Evangelho de qualquer forma, um Evangelho de conveniência. Eu até quero estar na igreja, eu até quero fazer isso, mas, assim, pastor, tem que ser do meu jeito. Não, meu irmão, não tem que ser do seu jeito. Quando eu digo isso, eu estou falando uma vida de santidade. Não as pessoas entenderam uma coisa. Tem irmãos que congregam com a gente, mas trabalham, tem escalas de trabalho. É lógico, não estou falando isso no sentido de estar na igreja todos os dias, mas de viver, de ser a igreja todos os dias. Presta atenção, eu não estou dizendo que você precisa estar na igreja todos os dias. Eu estou dizendo que você precisa ser a igreja todos os dias. É isso que nós precisamos. Paulo instrui a igreja a viver uma consciência limpa. Olha o que ele fala: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Como você vai se apresentar ao Senhor? Como se Jesus voltasse
dia, quando Jesus voltar. E fala, quando eu li a primeira vez, fiz esse sermão, me fez lembrar, esse ponto me fez lembrar uma peça teatral muito antiga, chamada Mãos Vazias. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar dessa peça. Ouviu? Vocês já ouviram? Bem, então trata para nós ensaiar. Marquinhos vai ser uma coisa principal. Vamos pegar a peça Mãos Vazias. Irmãos, eu me lembro que eu era criança mesmo, eu assisti essa peça. Não sei, lógico, pode ter alguma mudança, né? Dependendo da região, né, de quem produziu, mas eu não consigo esquecer. Essa peça ela funcionava da seguinte forma, com respeito à consciência. Tinha um personagem que representava Jesus. Jesus tinha voltado. E Jesus vai diante da sua igreja. E as pessoas vinham agora. Jesus falou: olha, estou indo, eu vim buscar a minha igreja. Bem lógico, previamente combinado. As pessoas no meio da igreja começavam a dizer: Senhor, eu vou com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. E Jesus falou: deixa eu ver as suas mãos. E algumas pessoas traziam: olha, Jesus aí era mencionado, né? As mãos, né, que levou o Evangelho, né, que foi dos presídios, que fez isso, aquilo que Jesus fala, né? Que deixasse de fazer a um desses, deixou fazer para mim. Mas, normalmente eu pegava aquele texto comigo. E vai falando aí, aparece o outro: Senhor, ó, eu tenho nas minhas mãos o amor, eu tenho nas minhas mãos o perdão, eu tenho nas minhas mãos o compromisso, eu tenho nas minhas mãos a prioridade. Até que chega no último personagem, e Jesus fala, ele fala assim: Senhor, eu quero ir, Senhor. E Jesus fala: mostra as suas mãos, o que você tem nas mãos? Aí vem o nome da peça: Mãos Vazias. Ele disse: Senhor, minhas mãos são vazias. Mas por que as suas mãos estão vazias? Todo mundo tinha algo nas mãos. Senhor, as minhas mãos estão vazias porque eu não tive tempo para fazer a sua obra. Eu estava cansado demais, eu chegava cansado do trabalho, eu chegava cansado da faculdade, eu só tinha um domingo. Estava difícil, Senhor, por isso as minhas mãos estão vazias. E a Bíblia no final, aquela aula é deixada para trás, porque ela estava com as mãos vazias. Vamos trocar agora mãos vazias para a consciência do povo. Paulo está dizendo: a fim de que seja o vosso coração confirmado, ou seja, que nós sejamos encontrados com o nosso coração firme, em quê? Em santidade, isento de culpa, e administrando na presença de Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, na vinda do Senhor Jesus, só vai com Ele aqueles que estiverem na presença de Deus, aqueles que estiverem numa vida de santidade, aqueles que não se sentirem culpados por coisa alguma. E sabe por que você não vai se sentir culpado? Porque você já é justificado. O Senhor Jesus te justifica, Ele mesmo te santifica. Então não tem por que se sentir culpado se você já é justificado. Não tem por que dizer: eu não consigo buscar a santificação. Não consegue, porque quem te santifica é o Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Espírito Santo de Deus e Ele vai te santificar. É Ele que vai te conduzir nos caminhos. Andeis no Espírito e não satisfareis a vontade. Se nós andarmos no Espírito, automaticamente nós não vamos satisfazer a vontade da nossa carne. Porque verdadeiramente, irmão Paulo também diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os dois são opostos. Eles brigam entre si. E às vezes, nessa clara guerra de carne contra o Espírito, quantas vezes a carne que precisa? Quantas vezes você pode contar a vitória para a glória de Deus? E o Espírito Santo falou, o Espírito Santo de Deus falou mais forte do seu Espírito. Essa guerra, irmãos, ela é constante. Nós aprendemos, nós temos 3 guerras constantes em nossas vidas, que não vão cessar até a volta de Jesus. Nós temos a luta contra Satanás, nós temos uma luta contra o mundo, e nós temos uma luta contra nós mesmos. E essas lutas são travadas no mundo
ilustração dos dois cães de briga. Dois cães vão brigar daqui a 30 dias. Lógico, não falou isso não, tá? É só uma ilustração. Dois cães, a mesma raça. Só que um vai tomar mal uma aguinha e comer a ração que o macho dá para os cachorros dele lá. O outro vai ser muito bem tratado. Mas muito bem tratado. A melhor ração, os melhores cuidados. E daqui a 30 dias, esses dois cachorros vão dar vida. Em qual desses dois cachorros você apostaria? O cachorro 1 só tomou uma aguinha, ganhou uma ração para não morrer de fome? Ou um cachorro que foi muito bem tratado e foi fortificado? Cachorro 1, ração ruim, maus tratos. Cachorro 2, bem tratado, bem alimentado. Qual aposta você faria? O 1 ou o 2? Fazendo o dedo também. Deixa eu ver qual vai esquecer. 1 ou 2? Nossa, Deus, ele sem por nada, né? O número 2 ganhou. Mas por que, irmãos? Só porque o outro está bem tratado? Ele está bem tratado e vai vencer, não vai? Assim também é a nossa carne e nosso espírito. Aquele que nós mais alimentarmos, ele vai vencer essa luta. Porque pessoas não têm vencido a luta contra a carne, porque está dominando a carne. Porque pessoas não conseguem sair do pecado. Porque as pessoas sentem prazer no pecado, porque estão alimentando o pecado. Aquele que você mais alimentar na sua vida é o que vai ser sair vitorioso nessa guerra. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Os dois são opostos. Fica uma pergunta, mais uma retórica. Quem você tem alimentado? Quem tem vencido mais na sua vida? Qual desses dois tem vencido as batalhas? A carne ou o espírito? Não preciso me responder. É entre você e Deus. Vamos para o quarto ponto. O que eu preciso saber sobre a volta de Jesus? Que nos reencontraremos com nossos irmãos e não mais seremos separados. Irmãos, essa é a esperança maravilhosa. É isso que é maravilhoso. Olha o que Paulo diz nos versículos 16 e 17 do capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque eu vou rever meu pai, eu vou rever minha mãe, eu vou rever meu irmão que eu perdi agora há pouco tempo, porque eles dormiram no Senhor, eles morreram no Senhor. Eu vou reencontrar pessoas maravilhosas que nós congregamos juntos e não está mais em nosso meio. Eu preciso saber disso, eu preciso viver dessa esperança. Paulo diz que se ele fosse viver nessa terra pensando nas coisas terrenas, o que ele seria? O mais miserável dos homens. E o que a igreja moderna anda prometendo por aí? Riqueza, prosperidade, vem para cá que você tem isso, vem para cá que você faz aquilo. Meu irmão, a igreja de Cristo, ela te promete um dia morar no céu com ele eternamente. Essa é a melhor promessa que eu e você podemos receber. Mas infelizmente, nós, conforme eu disse na abertura, não se vê mais pregar sobre a volta de Cristo, não se vê mais pregar sobre a beleza de estar com Cristo. As pessoas só pregam bens, as pessoas só pregam prosperidade, as pessoas só pregam cura, as pessoas só pregam bens materiais aqui nessa terra. Mas o melhor ainda está por vir. Paulo diz que as tribulações que nós passamos, momentâneas, as tribulações que nós passamos, não se comparam com a glória que está sendo preparada para nós. Aleluia. Não se compara. Nesse ponto, irmãos, Paulo esclarece as principais dúvidas da igreja sobre os irmãos que tinham morrido. E aí, no versículo chave que nós lemos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. As pessoas que estavam tendo esperança, meu parente morreu, e agora? Irmãos, nós cristãos, nós precisamos ter uma coisa em nossa mente e em nosso coração.
voltando para casa. Irmãos, nós devemos nos alegrarmos em estarmos voltando para casa. Eu sei que fica dor, fica tristeza, fica saudade, mas quando nós vemos o servo do Senhor partir, nós também devemos nos alegrarmos, porque ele está voltando para casa, ele está voltando para os braços do Pai. Eu já pedi minha esposa ano passado, só se na época ela tiver com raiva de mim. Quando eu morrer, eu quero que vocês colocam André e Felipe, junto comigo. É a música que eu gosto, uma dessas que eu gosto. Então, Daniel Samuel, já estou treinando ele isso aí. Mas não é para morrer, não, é para cantar. Viu? Eu sei porque é uma senha, mas não quero saber nem o número dele. Não quero nem o número, quero nem saber o número. Mas, irmãos, a igreja precisa estar ciente disso. A igreja precisa estar ciente que nós vamos nos reencontrar lá no céu. E quando eu faço isso, eu tenho essa consciência, irmãos. As coisas mudam. O meu comportamento muda diante das adversidades humanas. O meu comportamento muda. Os meus pensamentos passam a ser outros. Os meus sentimentos começam também a mudar. Eu começo a entender melhor as coisas. E que um dia eu estarei com o Senhor. E a Bíblia está dizendo, muito interessante, que seremos arrebatados para as entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para. Quando é que nós vamos estar com o Senhor? Qual vai ser o tempo? Para sempre. Então, por que nos apegamos com essas coisas aqui? Pedro diz que nós não passamos o quê? Peregrinos nessa terra. Por que nos apegamos tanto com essas coisas? E essas coisas nos fazem nos afastarmos do Senhor. Essas coisas terrenas nos fazem sermos frios com a obra de Deus. Essas coisas nos fazem ser negligentes com a obra de Deus. Essas coisas nos fazem não darmos prioridade para a obra de Deus. Não estou dizendo aqui para ninguém ser preguiçoso, para ninguém cruzar os braços, que você tem que estar na igreja todos os dias. Mas eu estou dizendo que nós precisamos nos apegarmos à esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre e com os nossos queridos irmãos. Assim será muito mais fácil enfrentarmos as adversidades do dia. Então, daí, nós precisávamos saber. Eu preciso saber sobre a volta de Cristo. Eu preciso saber que eu vou reencontrar com os meus irmãos. Eu vou reencontrar com os meus familiares. Detalhes, vocês têm que gente que pesquisar, pode também até programar no estudo bíblico aí, para ver quais os detalhes que nós vamos achar nesse reencontro. Mas que vai ser maravilhoso também. Essa pessoa aqui, a morte te roubou agora, um dia será devolvido pelo Senhor Jesus. Um dia você vai reencontrar. Um dia você vai. Uma das coisas, uma das frases que eu falei em uma igreja, no dia do sepultamento da minha filha, mais de 300 pessoas chorando, tentando me consolar. Vocês estão chorando por quê? Por isso. Eu agradeço a solidariedade de vocês. Mas eu vou encontrar minha filha um dia. Eu vou para ela. E isso que aconteceu hoje, eu falei naquele dia, é um combustível para eu pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou pregar, agora que eu vou pregar mais a palavra do Senhor. Agora que eu vou servir Jesus ainda mais. Porque eu consigo reencontrar com ela. Isso vai acontecer, irmãos. Como que vai ser? Não tem noção. É tão maravilhoso, eu creio que vai ser tão maravilhoso que não dá nem para imaginar. E Paulo fala sobre isso. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que está sendo preparado para nós. Aí eu vou pegar o chicó. Como é que vai ser você se você tem só na mão? Só você vê assim. Só você vê assim pouco. Por que você sabe? Porque Jesus falou para mim. Porque Ele falou que vai ser maravilhoso. E eu não duvido dele. Eu acredito no meu Senhor. E vai ser maravilhoso. Eu quero um dia reencontrar com os meus irmãos que um dia a morte me tirou. Mas para isso, irmãos, eu preciso estar bem na presença do Senhor. Conforme o ponto anterior, eu preciso estar isento de culpa. Eu preciso estar com a vida de santidade na presença de Deus para assumir os atos do Senhor Jesus e reencontrar essas pessoas. Nós temos um ponto para terminarmos. O que devemos saber sobre a volta de Cristo? Devemos aguardar confiante na fidelidade de Deus.
E Paulo fala para os irmãos, capítulo 5, versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também o ama. Agora, o apóstolo, esquece essa cedilha aqui, tá? Agora, o apóstolo está dizendo à igreja, olha o que Paulo está dizendo à igreja através desse versículo: podem confiar, é Deus que vai fazer com vocês, porque Ele prometeu, é Ele que chamou, não foi você que veio, porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é não, foi Ele que te chamou, e Ele chamou, e Ele mesmo vai fazer a precisa ser feito com a minha sua vida, porque Ele é Deus de promessa, e Ele não mente, Ele não é como de nós, Ele não é filho de nós, para que minta. Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é todo poderoso, Ele é dono de todas as coisas, Ele é criador de todas as coisas, então Ele pode cumprir o que Ele prometeu. Então nós precisamos saber disso, nós precisamos confiar, ou melhor, aguardarmos confiadamente, né? Ou aguardar confiantes na fidelidade de Deus. Se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. O diabo vai dizer que não, que é mentira. Às vezes, quando você cometeu um pecado, o diabo vai dizer para você: ó, está vendo aí, perdeu a salvação. Deixa eu te informar uma coisa: é mentira do capeta. O crente verdadeiro, eleito, chamado pelo Senhor, alcançado pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não pode perder aquilo que Deus conquistou, porque não foi você que conquistou. Alguém, não sei se foi dos puritanos, uma frase dos puritanos que diz que se alguém disser assim, você pode perder a salvação, você pode perder, depende de em quem você conquistou, ou quem conquistou. Se foi você que conquistou sua salvação, a chance de você perdê-la é muito grande. Mas se foi Jesus que conquistou por você lá na cruz do Calvário, essa é garantia. Não tem pecado, não tem inferno, não tem garantia. Porque foi o Senhor Jesus que conquistou lá na cruz do Calvário. Absolutamente ninguém pode tirar a salvação. Nos foi prometido, ou melhor, agora não é mais prometida, ela já nos foi dada, pela graça do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação vem do Senhor, não vem de mim, não vem de você. Paulo diz isso aos irmãos lá de Éfeso, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós somos salvos pela graça de Deus. A minha salvação é graça, graça pura, nada mais. Tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então eu posso confiar na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Aquele que chamou é fiel para completar a obra. Ele não falha de forma alguma. Ele não falha, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está sempre cuidando de mim e de você. E por fim, eu quero usar um versículo aqui, que não é necessariamente para apelo. Foi um apelo à igreja. Mas eu gostaria de usar esse versículo agora para você aqui presente. João, quando recebe a visão do Apocalipse, em uma das cartas às 7 igrejas, mais necessariamente no capítulo 3, versículo 20, depois de repreender aquela igreja, o Senhor Jesus diz algo muito interessante para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero concluir com esse versículo, eu quero concluir com esse apelo. Se você tem ouvido a voz de Deus, através do Espírito Santo de Deus, batendo a porta do seu coração, não perca tempo, abra essa porta, abra essa porta. Volto a dizer o contexto desse versículo, porque muitas vezes as pessoas pegam esse versículo de qualquer maneira e usam para poder fazer apelo. Esse versículo, o Senhor está falando com uma igreja que havia esquecido o primeiro. Nós estamos aplicando aqui agora para o nosso momento, para finalizarmos a nossa mensagem. Se você nessa noite, ou nesses últimos dias, se você tem ouvido a voz
chamando por você. Não endureça o seu coração, não trave os seus ouvidos, dê ouvidos à voz de Deus. E como que isso pode acontecer, Márcio, comigo? Como que vai ser? O que eu preciso fazer? Abra a porta do seu coração. Ainda esses dias, não vai dar para entrarmos no mérito do assunto aqui. Mas eu conversava com o meu irmão lá no Rádio Joaquim, e a gente falando e tal, aí, pois é, mas as pessoas ficam falando que não sei o que o político A, que o político B, mas isso tudo é filho de Deus. Eu falei, não. Nem todo mundo é filho de Deus. Precisamos deixar isso bem claro. Todos são criaturas. Filhos de Deus são somente aqueles que confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que isso fique bem claro. Nem todo mundo é filho de Deus. E desafio, como está sendo gravado, quem achar o contrário, eu provo, eu desafio a verdade bíblica. Nem todos são filhos de Deus. A palavra diz: a todos aqueles que o receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário receber o Senhor Jesus no seu coração. Senão você não é filho, você não passa por uma mera criatura. É uma triste informação, mas ela é verdadeira. A igreja não pode se omitir. A igreja não pode se acovardar de deixar de dar essa notícia. Filho, para se tornar filho de Deus, é só através da adoção, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, como que é isso, Márcio? Confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu vou orar. E se porventura você quer fazer isso hoje, poxa, então eu não quero confessar esse Jesus, eu quero entregar minha vida para esse Jesus essa noite. Sem constrangimento, não precisa ter vergonha de ninguém, eu não vou te chamar aqui na frente. Se você quer fazer isso essa noite, só fique de pé no seu lugar, eu vou orar por você. Eu gostaria que toda a igreja fechasse os olhos. E não precisa se constranger, mas eu vou ficar com vergonha. Deixa eu te dar uma dica. Jesus falou que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, eu envergonharei essa pessoa diante do meu Pai que está nos céus. Eu não tenho vergonha de declarar o seu amor por Jesus. Não tenho vergonha de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E que você possa cantar como ele, esse cantor aqui, por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Que esse louvor seja eternamente nos seus lábios. Em nome de Jesus. Enquanto eu oro, se houver alguém aqui em nosso meio com o desejo de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fique à vontade para fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Mas se você, poxa, eu também isso, mas não é o que é bom, pastor, eu vou começar com você, eu quero fazer isso, ou eu fiz, só não quis levantar, fala comigo depois, para que eu esteja orando com você. Quando a gente pede para a pessoa se identificar, não é para constrangê-la, é para que possamos abraçá-la e orar por ela, para que você vire alvo das nossas orações, agora como filho de Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Não tenha vergonha, o momento é esse. Você pode dizer isso ao Senhor no seu coração: Senhor, essa noite eu quero te entregar a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que a minha vida, que a minha família seja absolutamente coordenada, dirigida, consagrada ao Senhor. Faça isso, se você sentir no seu coração. Santo Deus eterno, soberano, majestoso e maravilhoso Pai, eu te louvo, meu Jesus. Eu te agradeço, ó meu Deus, pela tua palavra exposta. Obrigado, Senhor. É um privilégio. Não faço isso apenas como uma obrigação, mas me sinto privilegiado em poder anunciar a tua palavra, Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor esteja aplicando essa palavra aos corações nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando nos corações aqui. A palavra física vai para o homem. A mensagem vem do Evangelho, vem do Senhor.
A comunicação é do máximo, mas a ação é do Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo que não falha, Espírito Santo que não mente, toca nesse coração agora. E se há, ó Deus, alguém no nosso meio que deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador, toca nesse coração. Mas se essa vida um dia já confessou Jesus e apenas está um pouco parado, um pouco distante, e deseja voltar aos pés de Cristo, consagrando a sua vida ao Senhor, que o Senhor também toque nessa noite, Deus. Pai, tenha misericórdia da tua igreja, e que a tua igreja, Senhor, possa aguardar verdadeiramente confiante nas promessas do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, a tua igreja te aguarda, e quando ela aguarda, ela adora, Senhor. Nos ensina, Deus, a te adorar como convém, nos ensina, Deus, a te servir como convém, nos ensina, Deus, a santificarmos as nossas vidas como convém, nos ensina, Deus, a te amar como o Senhor merece ser amado, te honrar como o Senhor merece ser honrado, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Nós aguardamos ansiosos, Jesus, ansiosos para um dia morarmos com o Senhor. E naquele dia lindo, Pai, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá, ó Deus, mais sofrimento, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Pai, continue conosco e nos abençoe. Abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra. Não digo placa, não oro por placas de igreja, eu oro pela igreja de Cristo. Abençoe a tua igreja nesses países onde a perseguição já começaram, onde crentes estão sendo perseguidos, crentes estão sendo impedidos de falar do teu amor, Jesus. Deus tem misericórdia, Pai. Nós ainda temos essa liberdade, e que possamos usufruir dessa liberdade, quando temos, Pai, em nome de Jesus.